Olá, meu nome é Matheus e o nome da minha apresentação é A Fractional MN1 Kiwi with Catastrophes, a Application of Fractional Calculus in Kiwi Theory. Para começar minha apresentação, eu vou fazer uma breve introdução sobre modelos de filas e mostrar alguns modelos bem simples. Primeiro, a gente tem que entender o que é um modelo de filas. O modelo de filas com o modelo de filas, a gente tenta entender o fluxo de elementos que se enfileiram. O número de elementos pode ser representado por um processo estocástico em tempo contínuo. E, dentre alguns exemplos que a gente pode usar, a teoria de filas, a gente pode tentar modelar carros dentro de um drive-thru, pessoas em uma fila de banco, dados dentro de uma base de dados e usuários dentro de um site de compra. E eu vou focar minha apresentação nesse último exemplo. Então, vamos começar com um processo estocástico x', que representa o número de usuários dentro de uma página de produto. Um usuário entra nessa página de produto com distribuição exponencial com média 1 sobre lambda, e o tempo até esse usuário finalizar a compra dele dentro dessa página de compra também é uma distribuição exponencial com média 1 sobre μ. Caso tenha um usuário finalizando a compra, os demais formam uma fila única atrás dele. Esse processo x' é chamado de fila MM1. O comportamento dessa fila pode ser visto nessa figura aqui, onde a gente tem o lambda como taxa de crescimento. Então, a fila cresce com a taxa de crescimento lambda, e a gente também tem que a fila decresce com a taxa μ, que é a taxa de decrescimento. A gente tem alguns problemas considerando o exemplo dos usuários dentro de uma página de compra. Por exemplo, se tiver o excesso de usuários, pode causar lentidão no tempo de compra e também pode causar uma queda de todos os usuários do site. Então agora a gente vai tentar modelar essa queda de todos os usuários dentro do site. Então a gente considera agora um processo x, que representa o número de usuários dentro dessa página de produto. O tempo até o usuário entrar é dado por uma distribuição exponencial, de novo. O tempo para completar a compra também segue uma distribuição exponencial. E caso já tenha um usuário finalizando a compra, os demais esperam mais uma vez dentro de uma fila única. Só que agora a gente vai considerar aqui com um tempo exponencial, após um tempo exponencial, todos os usuários dentro da página de produto, eles saem. Então há uma queda de todos os usuários, inclusive aquele que está finalizando o checkout. E o tempo até essa queda segue uma distribuição exponencial com média 1 sobre Qi, e essa queda em massa é chamada de catástrofe. E esse processo X é chamado de fila MM1 com catástrofe. O comportamento da fila MM1 com catástrofe é dado por essa imagem, que além das taxas de crescimento e decrescimento, agora a gente tem uma taxa de catástrofe dada por Qi. Os modelos que eu mostrei anteriormente, eles eram modelos markovianos. E uma consequência disso é que os tempos de espera seguem uma distribuição exponencial. Só que considerar uma distribuição exponencial restringe o problema para um tipo muito específico de tempo de espera. Então, a gente quer tentar conseguir uma distribuição mais geral para os tempos de espera, e uma das maneiras de fazer isso é considerar equações diferenciais de ordem fracionária. Mas, o que seria equações diferenciais de ordem fracionária?
Para explicar isso, eu preciso falar o que é o cálculo fracionário. Para motivar vocês o que seria o cálculo fracionário, eu vou considerar o operador J. J1 de f, então seria a primeira integral de f. Então, se eu tomar J2, seria a segunda integral de f. E resolvendo essa integral aqui, a gente obtém essa fórmula aqui para a segunda integral de f. E se eu fizer isso de forma... se eu fizer isso com os demais n's, eu consigo, por indução, que o j, a integral de ordem n de f é dada por essa fórmula aqui. Aí, se a gente olhar, o n ele é de ordem inteira, quer dizer, o n ele é um número inteiro, e só que tanto o fatorial quanto a potenciação possuem a sua versão contínua. Então, uma extensão muito natural dentro dessa operação aqui é pensar numa integral que usa ordem fracionária. E nisso a gente tem a integral de Riemann-Liouville, que a única diferença dessa fórmula que eu mostrei anteriormente é que ao invés de um fatorial, a gente está usando uma função gama, que é a função que seria a versão contínua do fatorial. E agora o alfa não precisa ser de ordem inteira, ele pode ser de ordem fracionária. E aí a gente tem a integral de ordem fracionária. Porém, partindo de uma integral de ordem fracionária, a gente pode acabar obtendo pode obter mais de um tipo de derivada. E uma das consequências é que essa igualdade aqui, quer dizer, essa igualdade deixa de valer, então vira essa desigualdade aqui. No nosso caso, a gente acaba usando a derivada de Caputo, que era dada por essa fórmula aqui, e uma propriedade que a gente acaba se deparando é que, usando as derivadas de Caputo, a gente obtém que a condição inicial permanece de ordem inteira. Então, a condição inicial ela fica semelhante ao que a gente tem nas equações diferenciais clássicas, ou equações diferenciais de ordem não fracionária. Aí, por fim, eu queria mostrar o que seria a generalização da função exponencial, que é a função de Mittag-Leffler. Nesse caso, eu estou mostrando a função de Mittag-Leffler de 3 parâmetros. E que ela é denotada por esse E aqui. E se eu colocar todos os parâmetros dela igual a 1, a gente obtém, de novo, a função exponencial. Assim, então, a gente consegue definir o que é um modelo de filas MM1 com catástrofe fracionária. Então é o seguinte, a gente tem um processo estocástico X-alfa, ele então é uma fila MM1 com catástrofe fracionária, se a probabilidade de transição dele, denotada por P-alfa, satisfazer essa equação aqui, que é uma equação de ordem fracionária, equação diferencial de ordem fracionária, e como a gente está usando a derivada de Caputo, a condição inicial permanece de ordem inteira. Para simplificar essa equação, a gente utiliza a função geradora de probabilidade, que simplifica essa equação, e resolvendo essa equação, a gente encontra o seguinte resultado, que relaciona a fila clássica com a fila fracionária. A fila com catástrofe fracionária nada mais é do que a fila clássica, só que com o tempo sendo uma variável aleatória.
Então, dessa forma, para a gente escrever a probabilidade de transição da fila fracionária, acaba que a gente precisa da probabilidade do modelo da fila clássica, só que dado por essa integral e multiplicado pela distribuição daquela variável aleatória, que eu acabei não comentando, mas ela é chamada de subordinador inverso alfa estável. A distribuição dessa variável é dada por essa equação aqui, e essa distribuição é chamada de distribuição Wright. A primeira pessoa que estudou a fila com catástrofe fracionária, os primeiros autores foram o Akshoni et al., em 2018, e eles assumiram para a probabilidade de transição que o número de usuários inicial era igual a 0. Então, eu e o professor Pablo, no ano de 2021, a gente estendeu esse resultado para que o número inicial de usuários pudesse ser maior que 0. E para isso, então, como eu falei anteriormente, a gente precisa da probabilidade do modelo clássico, e para isso a gente utilizou a proposta por Kuma e Arivun Dainambi, em 2000. Então, as probabilidades deles, a probabilidade que eles obtiveram para n igual a 0 é dada por essa equação aqui, e a probabilidade para n maior que 0 é dada por essa equação aqui. Então, colocando naquela integral que eu mostrei anteriormente, a gente obtém que a probabilidade de transição de sair de um número de usuários i e ir para um número de usuários 0 é dada por essa equação aqui. Então, dessa forma, a gente consegue computar a probabilidade de transição de sair de qualquer estado e ir para um estado 0, para um número de usuários 0, né? Aqui, nesse gráfico, a gente tem, quando alfa é igual a 1, a gente obtém de novo o modelo markoviano. A gente vê que ele vai mais rápido para algum limite e ele vai mais suave para esse limite. Enquanto, quando eu pego o alfa menor que 1, a gente obtém um modelo fracionário e a gente vê que as probabilidades de transição elas vão mais perturbadas e de forma mais lenta para algum limite. Pegando agora a probabilidade de sair de um estado I e ir para um estado N maior que 0, obtida pelo Kumar e o Arivundani, a gente conseguiu essa probabilidade de transição, que como na probabilidade de ir para o estado 0, quando alfa é igual a 1, a gente tem um modelo clássico que vai mais rápido e de forma mais suave para algum limite, enquanto com os demais alfas ele vai mais devagar e mais perturbado. A gente consegue calcular o valor esperado da fila M1 com catástrofe fracionário. Ela é dada por essa equação aqui, que é escrita em função de várias funções de Mittag-Leffler. Semelhante ao que acontece com a probabilidade, o modelo clássico ele vai mais rápido para algum limite, enquanto os demais vão mais devagar para esse limite. Alguns resultados interessantes: quando a gente coloca alfa igual a 1, a gente retorna ao valor esperado obtido por Kumar e Arivundani, onde eles obtiveram o valor esperado para uma fila MM1 com catástrofes, só que não fracionário. E por outro lado, se a gente pegar o Ki e tender a 0, a gente retorna o resultado obtido por Carroll em 2015, em que essa variável aqui, esse valor esperado aqui se torna então o valor esperado de uma fila MM1 fracionária simplesmente.
Por fim, a gente também conseguiu obter obter uma fórmula para variância, e de forma equivalente ao que acontece com os outros resultados, quando o alfa é igual a 1, que é o modelo marcoviano, ele vai mais rápido para algum limite, enquanto os demais vão mais devagar. Agora a gente pode falar sobre os tempos de espera. O tempo de espera de uma fila MM1 com catástrofe fracionária num estado não vazio segue uma distribuição de Mittag-Leffler com parâmetros θ e alfa, em que θ é a soma de todos os parâmetros que eu mostrei anteriormente. E a densidade, a função de densidade de S dos tempos de espera é dada por essa equação aqui. Como aqui a gente tem uma função de Mittag-Leffler dentro dessa distribuição aqui, a gente tem que quando a gente coloca alfa igual a 1, a gente acaba obtendo que S alfa também segue uma distribuição exponencial com média 1 sobre θ. Carroy, em 2010, propôs um estimador usando métodos momentos para distribuição de Mittag-Leffler. Os estimadores para θ e alfa são dados por essas equações aqui, em que Mi chapéu ln de S é a somatória do logaritmo natural dos tempos de espera observados, e o sigma quadrado chapéu de ln de S é a variância populacional do ln do tempo de espera observado. E esse gama aqui é a constante de Euler-Mascheroni. Além disso, o Carroy, em 2010, também propôs um intervalo de confiança para o alfa, que é dado por essa equação aqui. E dado que a gente consegue estimar o valor de θ, a gente pode pensar em como estimar os parâmetros lambda, mi e chi. Para isso, a gente usa a proporção a proporção dos eventos. Isso é, por exemplo, o P1 aqui, ele é a proporção de chegadas. Então, é o número de chegadas sobre o número total de eventos que ocorreram dentro da minha fila. A mesma coisa para P2, que é o número de usuários que já foram atendidos sobre todos os números de evento, e o número de catástrofes, por fim, o PC é o número de catástrofes sobre todos os números de eventos. Então a gente consegue provar que quando n vai para infinito, os estimadores eles convergem em distribuição para uma distribuição gaussiana. E com isso a gente consegue ter propor um estimador para a variância de cada um dos parâmetros. E com isso, usando isso, a gente consegue encontrar um intervalo de confiança para cada um dos parâmetros. O parâmetro de chegada, o parâmetro de saída e o parâmetro de catástrofe. Por fim, vou mostrar algumas simulações. Essa primeira simulação aqui eu estou simulando uma fila com catástrofe marcoviana, então o alfa está igual a 1. A gente pode ver aqui no eixo X o tempo e no eixo Y o número de usuários. A gente pode ver que os tempos, eles são, de certa forma, bem semelhantes, eles não variam tanto. E a gente vai ver depois, com os próximos exemplos, que a magnitude ela fica contida, de certa forma. A magnitude dos tempos de espera. Aqui nesse caso a gente já tem um modelo fracionário,
que seria o alfa igual a 0,8. Aqui a gente pode ver, então, que há uma maior variação do tamanho dos tempos de espera. E a gente pode ver também uma maior magnitude desses tempos. Isso ocorre por causa que a gente agora está com um tempo de espera que segue uma distribuição de Mittag-Leffler, e a distribuição de Mittag-Leffler ela possui caudas mais pesadas. Mais um exemplo do modelo fracionário. Aqui, de novo, a gente tem uma grande variação e uma grande magnitude dos tempos de espera. Por fim, mostrar os testes dos estimadores. A gente está usando o vício percentual, o coeficiente de variação e a probabilidade de cobertura. O vício e o coeficiente de variação, quanto mais próximo de zero, melhor. E a probabilidade de cobertura, quanto mais perto de 0,95, melhor. E a gente pode ver que quando a gente aumenta o número da nossa amostra, o vício e o coeficiente de variação eles vão realmente mais perto do zero. E enquanto isso, a probabilidade de cobertura ela chega mais próximo de 0,95, indicando que o nosso estimador ele tem um vício baixo, pouca variação, e que o nosso intervalo de confiança está, de certa forma, performando bem. Era isso que eu tinha apresentado hoje para vocês. Muito obrigado, essas são as referências, e esse é o artigo que eu me baseei, que é o artigo feito por mim e pelo professor Pablo da UFPI.